Ela perdeu os dentes aos 30 anos e o marido largou ela. Olha só. Perdi meus dentes aos 30 anos e meu marido me largou por isso. Você precisa ouvir essa história. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de cuidar de mim, sempre trabalhei, sempre fui muito autoastral e o que eu mais gostava na vida era de sorrir. Eu amava sorrir, eu sorria muito e todos elogiavam o meu sorriso. Só que aí eu comecei a ter um probleminha na minha gengiva e eu tinha muito pouco tempo no meu dia, então eu não conseguia, sabe, ir no dentista e acabava deixando pra lá. Acabava deixando pra lá e pra lá, sabe? Mas eu tava vendo que não tava normal, sabe? Tava doendo. E aí passaram alguns tempos, eu ia tomando anti-inflamatório, sabe? Pra camuflar. E aí eu percebia que tava a coloração da minha gengiva ficando meio estranha, tava parecendo que tava inflamada mesmo. E eu ia deixando pra lá, tomando anti-inflamatório, até antibiótico por conta própria. Tudo por conta da minha vida, que era muito corrida no trabalho. E aí, de repente, eu comecei a sentir os meus dentes mole, sabe? Comecei a sentir eles... Realmente eu mexia neles e eu sentia que eles estavam ficando realmente moles. Aí eu falei, meu Deus. Até que no outro dia, eles começaram realmente a cair. Eu fui no dentista, caíram 3 dentes. E eu fui no dentista e aí ela me falou, ó, infelizmente, assim, já tá num grau, assim, avançado. E nesse caso, não tem jeito, é só implante. Vai cair mesmo. E você vai ter uma perda, assim, muito significativa. E pra sua idade, não tem como fazer ponte, por exemplo. Nesse caso seu, não tem como, tem que ser implante. E eu falei, meu Deus. E realmente, assim, ela tinha alguns que ela precisou extrair, que eles estavam pendurados. Enfim, eu sei que eu perdi, assim, parte daqui. Eu estava completamente banguela, sabe? Banguela. Um dente aqui, outro ali, banguela. Junto com os meus dentes foi a minha autoestima completamente embora. Eu fiquei arrasada, porque eu não tinha dinheiro pra fazer o implante. Gente, o valor era absurdo, vocês não têm noção. Eu não tinha esse dinheiro pra fazer um implante, eu não tinha. Então eu cheguei em casa e contei pros meus familiares e contei pro meu marido. Quando ele chegou em casa, ele viu que eu tava praticamente sem dente, eu tava de máscara. E aí ele me apoiou, né? Falou, nossa, mas a gente vai dar um jeito, vamos pedir emprestado, enfim. Ele até me apoiou, sabe? Só que aí foram passando os dias, as semanas, eu às vezes ficava sem máscara dentro de casa, sabe? Mesmo com vergonha. E aí ele via que, tipo, a gente não tava conseguindo dinheiro, porque era um valor muito alto. Ninguém emprestava, ninguém conseguia emprestar o cartão, enfim. Não tinha como, era um valor muito alto. Eram muitos dentes. E aí ele começou a me colocar pra baixo, sabe? A falar, nossa, coloca a máscara, não dá pra te ver desse jeito, não. E ele já tava frio comigo, sempre me beijou quando chegava do trabalho, sabe? Ele me olhava agora com... Ele me olhava com nojo, sabe? Com desprezo. E aquilo tava me deixando cada vez pior. Porque já não foi fácil, sabe? E não tava sendo fácil e ele ainda tava me colocando mais pra baixo. E aí ele começou a falar, coloca máscara, tá parecendo que eu tô casada com uma velha. E aí quando a gente saía, assim, tinha aqui no mercado, ele falava, vai você ou vai eu? Os dois juntos não, porque que vergonha. E aí chegou, depois de 2 meses, eu descobri que ele tava me traindo. Eu acho que ele realmente quis deixar explícito, sabe? Não foi muito difícil de descobrir essa traição. Eu descobri, e aí isso eu não aceitei, né? Porque aí não dá, né? E aí a gente se separou e ele me colocou muito pra baixo, me humilhou, falou várias coisas que eu nem quero citar aqui. E aí eu falei, bom, agora eu preciso me colocar pra cima, eu preciso levantar minha autoestima, né? Eu não aguentava mais ficar pra baixo depois daquela separação. E aí eu conheci um consultório que fazia em vezes parcelado no boleto. E aquilo foi o que me salvou. E aí eu conheci um doutor que salvou a minha vida. E quando eu entrei lá, ele falou, eu vou te deixar bonita, eu vou cuidar de você, fica tranquila que eu vou restaurar o seu sorriso. Claro que ia levar tempo, né? Então ele começou o tratamento. E como eu ia muito com frequência lá, a gente começou a pegar amizade, né? E ele era muito, assim, atencioso, carinhoso. E sempre, assim, me colocava pra cima. Eu gostava de ir lá porque eu saía de lá me achando bonita. Mesmo no processo, né, da colocação dos dentes, eu me achava já bonita. E aí, quando faltava apenas 2 dentes para serem, né, implantados,
ele me chamou pra sair. E ele falou, eu quero muito sair com você. Eu falei, mas eu tenho muita vergonha ainda de sair pra comer. Ainda faltam 2 dentes. Ele falou assim, eu sempre te achei linda. Desde que você entrou aqui, sem nenhum dente, quase. Tava um aqui, um ali, eu já te achava linda. E eu quero muito sair com você. E aí eu contei pra ele a minha história, né? Ele não sabia. Eu contei a minha história do meu marido, tudo. E ele falou, que bobo. Você é a mulher mais linda que eu já vi. E agora vai ficar ainda mais linda, com um sorriso ainda mais lindo. Vai ser só o complemento da sua beleza. E ali nós ficamos, né? E depois disso, realmente ele continuou o tratamento. Nós começamos a namorar. Hoje nós somos noivos. E pasmem, depois que meu sorriso estava perfeito, o meu marido, meu ex-marido, veio atrás de mim, vocês acreditam? Falando que se arrependia e como eu tava linda, como ele foi bobo. Ele foi bobo mesmo. Mas só que hoje eu tenho a sorte de ter encontrado alguém que viu além da minha beleza exterior, mas viu o meu interior, né? Se apaixonou por mim pelo meu interior. E hoje nós estamos noivos, prestes a casar. E eu quis trazer essa história pra vocês verem que, às vezes, né, as coisas acontecem com um propósito na nossa vida. E essa é a minha história. Gente, essa história não é minha, de uma seguidora, mas que história linda, né? Deixa aí seu comentário, o que você achou. E se você tiver uma história, manda pra mim. Que bizarro, como a vida é doida, né? Quem imaginaria que ela largando desse ex, Deus está preparando algo muito melhor pra ela. Mas que bom que ficou tudo bem. Essa foi a história de hoje, um grande prazer te ver aqui. E comenta aqui se você já passou por algo parecido. Gente, realmente, implante é muito caro mesmo. Essa foi a história de hoje, é um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!